Nós vamos conversar agora com o deputado federal Carlos Sampaio, do PSDB, aqui de São Paulo. Deputado, boa noite. Obrigado pela presença aqui no Jornal Jovem Pan. Prazer é meu estar conversando com todos os ouvintes do telespectador do Jornal Jovem Pan, ao lado do Vitor, da Lívia, do Roberto Mota e também do amigo Ricardo Salles. Deputado, para começar, queria falar justamente sobre essa ação contra o ex-presidente Lula por campanha eleitoral antecipada. Ele participou de um evento, falou em apertar o 13 com força, pediu que os eleitores fossem agressivos para apertar o 13 na urna ou algo nesse sentido. Queria que o senhor nos explicasse, deputado, quais são as possíveis punições, o que pode acontecer com Lula, com a campanha do PT, a pré-campanha nesse momento, né? Caso de fato haja a aceitação dessa ação movida pelo senhor. Em verdade, a lei eleitoral, a lei 9.504 de 97, ela é expressa ao vedar a propaganda antecipada. E veja, o Lula esteve em Sumaré, no último dia 6, se eu não me engano, e lá fez um evento público numa praça, um bairro, aliás, da Vila Soma, que é um bairro bastante populoso de Sumaré, e lá pediu o voto expresso para o número 13. E fez expressamente, inclusive dizendo que temos que votar com agressividade no número 13. E o Lula, nas suas outras campanhas, já foi condenado em várias oportunidades por propaganda eleitoral antecipada. Então, para evitar-se que já antes mesmo do jogo eleitoral ele inaugurasse essa série de irregularidades e de ilegalidades que sempre marcaram parte das suas campanhas, desde 2002, nós já entramos com a primeira representação junto à Procuradoria-Geral, da Vice-Procuradoria-Geral da República, que cuida da área eleitoral, esperando com isso que seja aplicado a ele a multa proposta nessa mesma legislação. E essa sucessão de multas, se elas forem se acumulando a demonstrar um evidente desvio na finalidade da propaganda antecipada, a ponto de conturbar o cenário nacional, isso pode fazer com que ele tenha a sua candidatura questionada na justiça. No primeiro momento, Ia perguntar ao senhor, deputado, o valor dessas multas. O senhor sabe nos dizer essa multa a que Lula estaria sujeito, o valor? Não tem um valor pré-fixado, são fixados pelo potencial lesivo dela e a cada julgamento. Mas é importante deixar claro aqui que a sucessão de multas e, portanto, a reiteração desses atos ilegais podem levar ao afastamento dele ao final da campanha eleitoral. Por isso que é importante estarmos atentos desde esse início da campanha eleitoral, pré-campanha eleitoral. Deputado, falando ainda dessas movimentações políticas, mas focando internamente o PSDB, hoje líderes das bancadas na Câmara e no Senado do partido encaminharam uma nota para a imprensa dizendo que dão sim um aval para o presidente nacional do partido, o Bruno Araújo, para que ele conduza as negociações com o Cidadania, partido com o qual o PSDB é federado, né, e também com o MDB, para que sejam conduzidas essas negociações para a formação de uma chapa única nessa corrida presidencial. O senhor apoia essa movimentação para consolidar uma terceira via em conjunto por esses partidos? O que a gente percebe hoje, Lívia, é que nós temos sim, dois polos bastante consolidados: eleitores de Bolsonaro e eleitores do presidente Lula, do ex-presidente Lula. Portanto, é muito importante que haja uma conversão dessa terceira via, unindo partidos que têm uma proposta diferente daquelas que estão aí apresentadas. Ir por um caminho solitário e único, este ou aquele partido, quando podemos juntar Cidadania, MDB e PSDB, não me parece uma boa alternativa num cenário onde dois polos estão muito evidentes. Então, essa somatória de esforços é que pode levar a uma nova proposta ao eleitorado brasileiro. E, portanto, nós apostamos que nessa reunião de dia 18, ou se defina por essa unidade de propósito, ou se busque critérios, mesmo que se estenda para o final de maio, para ao final termos, de fato, uma definição se teremos ou não essa candidatura da terceira via dentro do PSDB, dentro do MDB ou dentro deste grupo, composto por três partidos distintos. Antes eram 4, né, deputado? O União Brasil recentemente anunciou que vai disputar as eleições em chapa pura, chapa única. Há um prejuízo para esse bloco com a saída do União Brasil?
Sem dúvida, há esse prejuízo porque é um partido que tem tempo de televisão bastante grande, é o maior tempo de televisão, tem recursos também bastante elevados do fundo eleitoral, então poderia ser uma somatória de esforços, uma comunhão de ideias no mesmo sentido, e isso facilitaria a escolha deste candidato e a viabilização dele durante o correr das eleições. Mas ele saiu antes, penso eu que de uma forma assodada, poderia ter aguardado a reunião do dia 18, mas cada partido tem a sua realidade e não dá para nós tentarmos impor o nosso pensamento dentro de outras ideias que também são respeitáveis, e nós temos que compreender dentro desse processo eleitoral que é bastante conturbado em razão dessa polarização, repito, muito forte entre o ex-presidente Lula e o atual presidente Bolsonaro. Deputado, a pergunta agora é do Roberto Mota. Deputado, boa noite. Nós, eleitores brasileiros, durante muito tempo consideramos o PSDB como a principal força de oposição ao PT. E votamos no ex-governador Geraldo Alckmin, votamos no Aécio. Muita gente ia às urnas com a convicção de que o PSDB era a única força capaz de enfrentar o PT. Recentemente, o ex-governador Alckmin fez 2 movimentos que surpreenderam muita gente. O primeiro foi ir para o PSB e o segundo foi entrar para a chapa do ex-presidiário Lula, o que foi um choque para muita gente. Eu queria os seus comentários sobre isso. Olha, Roberto, se me permite até agregar um valor ao seu comentário aí. Você diz ex-presidiário e muitas pessoas falam, não, mas ele foi absolvido. Na verdade, negou-se o valor das provas produzidas durante o julgamento por parte do Sérgio Moro, mas nós não podemos esquecer que ele foi condenado pelo juiz Sérgio Moro, foi condenado pelo Tribunal Federal de Recursos, foi condenado pelo Superior Tribunal de Justiça, foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal. Portanto, ele passou por todas as instâncias. A meu sentir, que sou promotor de justiça e só estou licenciado da carreira, ele praticou, sim, esses crimes, inquestionavelmente, e foi depois, digamos assim, beneficiado com a prescrição. Então, é alguém que deixou de ser presidiário, mas em momento algum deixou de praticar esses crimes. Ele praticou todos eles. Com relação ao Geraldo Alckmin, se a decepção foi sua, como eleitor, imagina a minha, que sempre estive filiado única e exclusivamente ao PSDB. Uma coisa inaceitável, uma coisa inexplicável, e mais do que isso, né? Sendo muito sincero, e eu sempre tive e tenho muito respeito pela figura do ex-governador Geraldo Alckmin, mas a conduta dele, ele negou a sua coerência, ele negou a sua história de vida e buscou uma conveniência pessoal que nada tem a ver com aquilo que é relevante e importante para o país. Eu reputo uma conduta, assim, eu diria abominável com relação à sua história, à sua coerência e à história do próprio partido que ele sempre representou. Ricardo Salles. Carlão, boa tarde, boa noite já, prazer em vê-lo. Sobre essa aliança, esse esforço, né, em conjunto da terceira via, e que a prevalecer os números atuais, né, 1% da Simone Tebet, 1,5% do João Dória, não sei quanto de outro candidato, enfim, ainda que haja um entendimento desses todos os candidatos de respectivos partidos, a somatória desses votos, ainda assim, não dá um número relevante. Pergunta política para alguém que tem muita experiência e bom senso como você, não seria mais útil esse bloco tentar influenciar o candidato para o qual eventualmente ele terá de apoiar, porque nenhum desses candidatos tem chance de ir para o segundo turno, e desde agora, né, ao invés de esgarçar com uma terceira via que é absolutamente ela é virtual, né? Ela é artificial, enfim, não parece ter chance. Não seria mais útil, do ponto de vista de influência do processo político eleitoral e dos destinos do Brasil, escolher um dos dois candidatos e traçar uma aliança para que desde já isso pudesse nortear o que vai acontecer? Dá muito medo, né, no que pode ser o Lula, e por outro lado há uma possibilidade de um alinhamento prévio com o presidente Bolsonaro. Quer dizer, será que não era esse o caminho mais razoável e efetivo? Ricardo, veja, eu entendo perfeitamente sua colocação e também vejo com muita dificuldade essa perspectiva da terceira via. Mas nós temos o dever de dar essa chance para se buscar uma alternativa concreta a essas duas posições que tem, uma de centro-direita, de forma mais radical à direita,
e de centro-esquerda de forma mais radical à esquerda. Eu, pessoalmente, acho que você me conhece, e todos que me acompanham desde 2002, sempre fiz oposição ao PT e continuarei fazendo, sem sombra de dúvida, porque eu acompanhei o PT como líder do PSDB, eu acompanhei o PT como deputado estadual, nos meus 5 mandatos de deputado federal, e eu sei o estrago que eles fizeram ao país com o Petrolão, com o Mensalão, com as fraudes dos Correios, enfim, eles simplesmente se assenhoraram do partido como um todo, do país como um todo, e evidentemente não podem, de forma alguma, estar à frente do comando do país de novo. Então, eu pessoalmente estarei envolvido na campanha do nosso candidato, que for o escolhido, ou da nossa candidata, mas uma coisa é certa, em hipótese alguma, eu estarei próximo ao PT, ou estarei fazendo qualquer insinuação para o campo democrático que o PT representa. Eu tenho lado, sempre fui respeitado no meu partido, graças a Deus, por ter posicionamento muito claro, e essa posição nossa, eu não diria nem que é contra o PT, é em defesa do país, porque ir ao lado do PT é ir contra o país, e, portanto, essa posição é muito clara minha. Por conta dessa minha posição, até alguns amigos me perguntavam, evidentemente que nas últimas eleições, Ricardo, você sabe disso, nós lutamos lado a lado aí contra a eleição do Haddad, votamos todos no Bolsonaro, e naquela época mesmo me perguntavam, por que você não sai do PSDB e não vai para o PSL? E eu dizia a eles, eu fui filiado unicamente ao PSDB, aqui eu conheço todas as pessoas, as que eu acho que estão agindo corretamente ou não, mas aqui eu consigo me posicionar. E eu respondo a esses colegas e amigos, até de infância hoje, veja se eu tivesse ido para o PSL. O PSL deixou de existir, mudou de nome para União Brasil, está lançando o Bivar contra o presidente Bolsonaro. Veja como essa coisa de estar neste ou naquele partido não é o que define é a sua coerência histórica, é o seu posicionamento como homem público e a clareza desse seu pensamento. Muito bem, ouvimos aqui o deputado Carlos Sampaio, do PSDB de São Paulo. Obrigado mais uma vez, deputado, pela presença e uma boa noite. Eu que agradeço, uma boa noite a todos.